Durante anos, Moçambique foi apontado como um exemplo de recuperação econômica na África. Depois de uma guerra civil longa e sangrenta, o país parecia finalmente encontrar um caminho para o crescimento. Mas tudo mudou em 2016, quando o mundo descobriu que o governo moçambicano havia escondido bilhões de dólares em dívidas secretas. Essas dívidas, contraídas por empresas públicas com aval do Estado, não foram aprovadas pelo parlamento nem divulgadas ao povo. O resultado foi catastrófico: colapso econômico, queda da moeda, corte de apoios internacionais, pobreza extrema e um dos maiores escândalos de corrupção da história de África. Essa é a história da dívida oculta de Moçambique. Como começou? Quem esteve envolvido? E por que, até hoje, milhões de moçambicanos pagam por um roubo que nunca autorizaram? Capítulo 1. Promessas de riqueza no mar. No início da década de 2010, Moçambique vivia um momento de esperança. Grandes reservas de gás natural haviam sido descobertas na bacia do Rovuma, no norte do país. O governo previa uma nova era de prosperidade, com promessas de milhões de dólares em receitas. Foi nesse clima de otimismo que 3 empresas estatais surgiram: Ematum, empresa moçambicana de atum, Proíndicos e MAM, Mozambique Asset Management. Oficialmente, essas empresas seriam usadas para criar uma frota pesqueira, garantir segurança marítima e desenvolver infraestrutura naval. Mas tudo isso era uma fachada. Na prática, essas empresas foram criadas para obter empréstimos secretos com garantias soberanas, sem conhecimento nem aprovação do parlamento ou do povo. Capítulo 2. O esquema financeiro. Entre 2013 e 2014, os 3 empréstimos somaram cerca de 2,2 bilhões de dólares. O financiamento foi feito principalmente por 2 bancos internacionais, Credit Suisse e VTB, da Rússia. Os contratos foram firmados com cláusulas abusivas, taxas altíssimas e garantia total do Estado moçambicano, o que significava que, se as empresas falhassem, o povo pagaria a conta. E foi exatamente isso que aconteceu. Boa parte do dinheiro nunca chegou às finalidades declaradas. Muitos dos barcos de pesca nunca operaram. A vigilância costeira foi um fracasso. E o paradeiro de centenas de milhões de dólares permanece desconhecido até hoje. O principal articulador do esquema foi Manuel Chang, então ministro das Finanças. Ele assinou as garantias de dívida sem informar o parlamento, em total violação à Constituição do país. O governo da época, liderado por Armando Guebuza, apoiou o projeto, e muitos membros da elite política e empresarial receberam propinas para facilitar o esquema. Capítulo 3. A descoberta do escândalo. Durante anos, os empréstimos permaneceram escondidos. Mas em 2016, o escândalo veio à tona. O novo governo, liderado por Filipe Nyusi, anunciou que havia dívidas não declaradas. A revelação causou choque internacional. Imediatamente, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e vários doadores internacionais suspenderam toda a ajuda financeira a Moçambique. O país entrou em moratória de pagamentos. A moeda nacional, metical, despencou, a inflação disparou e os salários públicos atrasaram. Hospitais ficaram sem medicamentos. Escolas não receberam apoio. Milhares de famílias entraram na pobreza. O sonho do gás virou pesadelo. Capítulo 4. Prisões, investigações e fugas. A Justiça Internacional começou a agir. Em dezembro de 2018, Manuel Chang foi preso na África do Sul, a pedido dos Estados Unidos, que investigavam fraude contra investidores americanos. Chang foi acusado de aceitar subornos milionários e de mentir aos bancos sobre a real situação das empresas estatais. Empregados do Credit Suisse também foram presos, acusados de facilitar o esquema e receber comissões ilegais. Em Moçambique, alguns ex-funcionários das empresas envolvidas também foram detidos, mas muitos dos políticos de alto escalão, ligados a Guebuza,
nunca foram julgados. O caso se transformou num campo de batalha diplomático. Moçambique queria que Manuel Chang fosse extraditado para ser julgado no país, mas os SOR também exigiam a extradição. Depois de anos de disputa, Chang foi finalmente extraditado para Moçambique em 2023, onde aguarda julgamento. Capítulo 5. O preço da corrupção. As consequências foram devastadoras. A dívida oculta aumentou a dívida pública de Moçambique para mais de 120% do PIB, forçando cortes severos em setores sociais. O país foi rebaixado pelas agências internacionais de crédito, perdeu credibilidade e sofreu com fuga de investimentos. Mais grave, o povo moçambicano nunca foi consultado, mas continua pagando juros altíssimos por um dinheiro que nunca viu, que não serviu ao país e que alimentou luxos e fortunas de políticos e banqueiros. Hoje, a maioria das embarcações compradas com os empréstimos está enferrujada ou abandonada. Os empregos prometidos nunca foram criados. O escândalo da dívida oculta se tornou um símbolo internacional de como a corrupção destrói nações. Epílogo. Justiça ainda é uma dívida até hoje, poucos dos verdadeiros responsáveis foram punidos. O ex-presidente Armando Guebuza foi ouvido em tribunal, mas nunca foi condenado. Manuel Chang ainda espera julgamento. E o povo segue pagando com pobreza, inflação e cortes de serviços. A dívida oculta não é apenas uma fraude financeira. É um roubo de futuro. É a negação do desenvolvimento. É o reflexo de uma elite que preferiu servir a si mesma do que ao povo. E quando o povo não sabe, paga. Quando o povo não escolhe, sofre. Quando o povo não reage, continua a ser enganado. Luanda Leaks e dívida oculta. 2 países, 2 histórias. Mas a mesma dor. África sendo saqueada pelos seus próprios filhos, com a conivência de potências estrangeiras. Cabe agora aos povos lembrar, registrar e nunca mais permitir que o passado se repita.